Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês vão estar acompanhando essa gravação. Como eu havia prometido para vocês anteriormente, eu pensei aqui sobre a possibilidade de gravar, né, essas reflexões, esses apontamentos que nós fizemos em aula sobre essa diferenciação, essa possível diferenciação entre orientação vocacional ou profissional, né? Fazemos uma análise aí desses vocábulos, tanto no vernáculo e no léxico, né, do uso comum, uso corriqueiro dessas palavras, e também buscando também uma análise dentro da cientificidade, né, proposta pela psicologia, e como a psicologia talvez entenda um pouco essa diferenciação entre vocação e profissão. Tá? Então eu vou tentar gravar aqui para vocês de uma forma sucinta, consegui um tempo aqui no meu trabalho. Eu vou tentar elaborar algumas reflexões aqui para vocês. Então, o que é um dom, né? Quais são os elementos aí que compõem o imaginário acerca deste vocábulo, né? O dom. O que seria, então, um dom? Como eu pontuei com vocês já em outros momentos, né? Acredito que o dom está muito relacionado à religiosidade, né? A questões da espiritualidade, né? Uma questão de transcendência, né? Então, o indivíduo supostamente nasceria com um dom para realizar uma determinada atividade. Tá? Então, ele tem um dom para jogar bola, né? Para ser um esportista, ele tem um dom para ser médico, ele tem um dom para ser uma excelente professora, enfim. Então, esses elementos muito mais relacionados a essa acepção que nós presenciamos aí no cotidiano acerca deste vocábulo, né, do que é o dom, eu acho que está muito relacionado, então, a algo transcendente, tá? Da abstração. Então, como se fosse uma imposição, né, áulica, né? Algo para além do indivíduo, tá? Para além do sujeito. Então, uma pessoa nasce com um dom específico para realizar uma determinada atividade, e todas as demais não teriam esse dom, né? Então, alguns seres humanos, né, especiais seriam privilegiados com uma determinada habilidade, uma determinada capacidade, ou seja, um dom, algo inato, que nascesse que nascesse com o sujeito, né? E todos os outros não teriam essa mesma sorte. Então, acho que assim, quando falamos em vocação, o que nos vem à mente é justamente essa análise dessa conotação, né, do que é o dom, né? De onde vem o dom, como assim, né? Uma pessoa possui um dom e a outra não possui o dom, né? Então, será que sim, nascemos com algumas predisposições, algumas habilidades, até relacionadas mesmo a toda uma herança aí genética, né? E aí a influência do meio externo através dos fenótipos e a internalização da cultura, né? Do período que estamos vivendo, questões econômicas, etc. e tal. Isso pode sim dar um direcionamento para o sujeito, o indivíduo seguir determinada área, tá? E ele também pode ter o desenvolvimento posterior dessas predisposições. Tá? Então, que ele tenha, talvez, alguns aspectos orgânicos, físicos, biológicos, etc. Como eu falei para vocês até em aula, por exemplo, é um corredor, um velocista de 100 metros. Tem questões orgânicas, né, biológicas, de estrutura, envoltas na habilidade desse indivíduo. Tá? Então, se um indivíduo nasce com uma predisposição biológica para ser um velocista, óbvio que ele vai ter uma vantagem em relação aos demais competidores. Tá? Mas isso tem que ser desenvolvido também. Tá? Então, tem outros elementos, não é só o biotipo, né? A capacidade física desse sujeito. Tem outros elementos também que devem ser levados em consideração, que sofrem influência, sim, da sociedade, da cultura, do período histórico, onde esses sujeitos estão inseridos.
tá? Então, não são só os elementos provenientes ali de uma genética, tá? de uma simples e pura transmissão genética. Não, tem outros aspectos também. E aí aqui, além desses aspectos, essas características genéticas também, nós estaríamos pensando numa característica espiritual, transcendente ao sujeito, tá? Como algo que fosse dado a ele por forças extraordinárias. Então, é essa reflexão que nós fazemos a respeito do dom. Tá? Então, elementos vocacionais, né? Como uma escolha vocacional, como é algo que talvez já estivesse, já fosse inerente ao sujeito, ontológico à sua estruturação, tá? Que ele simplesmente, em determinado momento da vida, iria despertar para aquilo, né? Para aquele dom, para aquela vocação. Então, nesse sentido, isso está muito atrelado, relacionado, implicado com questões religiosas e espirituais. Tá? Então, por isso, a preferência, né, até pelo arcabouço teórico, né, por toda a produção acadêmica, na utilização da orientação profissional e não mais orientação vocacional. Existem ainda algumas produções, né, algum material bibliográfico que tem ainda referência à orientação vocacional, mas, assim, são questões que daqui para frente nós podemos ler e fazer uma determinada interpretação, tá? Mas muito mais voltada a aspectos profissionais, aspectos muito mais relacionados ao sujeito, tá? E a sua condição de escolha, de estruturação, de influências na qual ele, né, está apto a realizar e a fazer. Tá? Então, o que nós pensamos sobre a orientação profissional? Tá? A orientação, ela viria aí com uma possibilidade de instrumentar e expandir ou ampliar, tá, o momento da escolha profissional. Óbvio, né, já reiterei com vocês várias vezes que, em momento nenhum, né, acredito, em nenhuma das possibilidades de atuação de um psicólogo, ele fornece uma receita de bolo, né? Ele vai te dar uma lista de situações que você tem que desempenhar na sua vida, e a partir dessas listas, se você as desempenhasse ali com exatidão, você estaria curado, né? Ou teria aí uma vida salutar, né? Feliz, condizente aí com seus desejos. Não vejo dessa forma. Eu acho que a psicologia ela trabalha justamente com a cientificidade, mas não para te dar um caminho pronto, mas para lhe questionar, para lhe trazer um questionamento subsidiado, né? Para que você possa rever sua vida, suas práticas, suas questões, aquelas situações da sua vida que estão lhe incomodando, né? Essa relação, né, do sujeito com ele próprio e atravessado pelo mundo. Tá, né? Somos seres aí que nos relacionamos com nós mesmos, né? Nos estruturamos aí a partir dessas demandas internas, essas questões individuais, mas somos atravessados a todo instante pelo mundo externo, né? Então é importante essa análise. E aqui, né, na orientação profissional também, a nossa função não é dar um caminho para esse orientando, mas sim possibilitar que ele tenha recursos, instrumentos, ferramentas, para que ele próprio tenha a capacidade de decidir aquilo que ele quer fazer, tá? De realmente efetivar uma escolha condizente, né, com seus desejos, com suas aspirações, né? Ou que essa escolha seja realmente influenciada por aspectos históricos, aspectos culturais, aspectos sociais, enfim, mercadológicos, né, do capital, mas que ele tenha ciência disso, né? Então, que ele escolha algo, né, sabendo que ele está sendo influenciado a realizar aquela escolha, ou que tende aí, supostamente, se é que nós temos essa liberdade, de realmente afirmar que escolhemos por si próprios, tá? Para que ele não se torne um alienado na própria escolha, né? Um ser estranho à própria escolha, que ele realmente escolha e saiba das influências ou não daquela escolha, tá? E aí influências, né, que o motivaram a escolher esse caminho e consequências, né? Então,
toda escolha aí vai ter, obviamente, uma consequência, né? Então, a cada escolha que fizermos, obviamente, vai ter um luto em relação àquelas que foram preteridas. Tá? Então, eu tentar entender um pouco esses caracteres individuais, né, que influenciam no processo da escolha, né, o desejo, a vontade, a identificação, a motivação, aí, habilidades, capacidades, competências e aptidões que esse indivíduo, que esse sujeito possa já ter, algumas em si, ou algumas outras que ele tem consciência de que ainda não possui, e isso é decorrente de uma autoavaliação, né, mediante o que é um autoconhecimento. Então, muitas vezes, né, o jovem orientando, né, que seja adulto, que for um idoso, que está em vias de aposentadoria, está com algumas dúvidas, está com algumas fantasias, né, em relação ao momento atual, aí visando uma escolha para o futuro. Mas então que ele possa, né, ter um tempo, talvez, aí, de buscar uma psicoterapia, de buscar um processo aí de autoconhecimento, para que ele possa rever essas influências, né, externas ou internas, e aí compreender todos esses elementos que estão envoltos, né, nesse período conturbado que ele esteja passando, para aí sim retomar um processo de orientação profissional. Tá? Então, na orientação profissional não se faz psicoterapia. Identificado uma demanda para uma psicoterapia, pode ser encaminhado, e aí, após ele resolver esses conflitos, essas questões, pode ser até uma psicoterapia breve, que ela tem muito mais uma característica focal, né, como um ponto de atuação, mais, como que eu posso pensar, mais direcionado mesmo, numa questão, e após, né, essa psicoterapia breve, essas características forem amenizadas, né, que o indivíduo possa retomar em um processo de orientação profissional e efetivamente ter condições de realizar uma escolha, porque às vezes em determinado momento, principalmente esses que suscitam, né, que fomentam toda uma mobilização interna exagerada, né, e muitas vezes descompensada ou desorganizada, nós temos que nos organizar primeiro, para depois efetivamente fazermos nossas escolhas, tá? Porque se você faz uma escolha no momento em que você não está bem, a chance daquela escolha ser preterida no futuro, ela é grande. Tá? Vamos dizer que no momento você não está bem, faz uma escolha X, e daqui a um tempo você consiga se organizar internamente. Tá? E aí você pode perceber que aquela escolha não tem nada a ver com você. Não tem sentido, não tem significado para a sua forma de ser, existir e estar no mundo. Ok? Então nós temos que levar em consideração todos esses aspectos, todas essas nuances, essas penumbras, que sim, perpassam e atravessam todo o processo de orientação profissional. Tá? Mas principalmente, então assim, pautar em conhecimentos, em habilidades, em aptidões desse sujeito que escolhe, tá? Desta pessoa que escolhe, utilizando sempre um referencial, um instrumental técnico científico. Então essa é a diferenciação, talvez primordial, né, princípio que vocês possam ter em mente. Tá? Então quando a gente fala em orientação vocacional, que é algo muito relacionado ao dom, e aí o dom como algo áulico, né, no sentido espiritual, religioso, transcendente ao sujeito, tá? E aqui na orientação profissional, nós nos pautamos na cientificidade, né, de dados, elementos, caracteres, observáveis ou não, tá? Mesmo aqueles que não sejam observáveis, mas que possam ser interpretados e analisados, né? Eu não posso efetivamente quantificar o desejo de uma pessoa, né, a volição de uma pessoa, mas num processo a gente pode tentar entender qual o sentido disso na existência dela, tá? Então, que fique claro que ela tenha efetivamente um desejo por uma determinada área, por uma determinada profissão, por um determinado aspecto da vida ocupacional para o futuro, naquele momento, na sua existência. Tá? Então, são possibilidades de atuação científica dentro de algumas informações angariadas, né, obtidas durante esse processo, com esse orientando. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Tá? Enquanto que a orientação vocacional ela está muito pautada em outros elementos, né, que vão além do sujeito. Então, qual que seria, então, a possibilidade aí de um caminhar, né? A possibilidade de um percurso, né? De um trajeto
Tá? Como eu falei anteriormente, então, assim, respostas prontas e acabadas, né, não é viável. Tá? Acredito que a psicologia, nenhuma das abordagens aí da psicologia vai trabalhar com respostas prontas, tá? Dando, né, orientações para que o paciente possa seguir realmente aquilo e seguindo aquilo daquela forma, aquela listagem de obrigações, ele vai aí ser feliz, né? Acredito que não. Então, é uma outra possibilidade. Então, dentro da OAP, principalmente, é a reflexão crítica, né? É desenvolver nesse sujeito, orientando, neste momento de escolha, que ele está, assim, perdido, né? Confuso, né? É um momento conturbado, que nós possamos oferecer a esse sujeito, né, uma análise macro de tudo que está influenciando aquele momento, tá? Que ele possa, então, ter recursos, né, ter instrumentos para que ele possa analisar qual o melhor caminho, né, quais influências que eu posso ter numa escolha e como eu vou lidar com isso futuramente. Então, quanto mais informações, né, por isso que eu trouxe para vocês no início, que é ampliar e expandir. Talvez a função, né, princípio, né, o escopo primordial, entendendo como um objetivo da OAP, seja ampliar, expandir, né, o conhecimento, as informações desse sujeito orientando a respeito da escolha, do que é a escolha, do que é essa profissão, do que é esse futuro, entende? E talvez também não tranquilizá-lo ou tranquilizá-la, né, sobre o mundo profissional, né, sobre uma atividade ocupacional, sobre o labor, né, o trabalho. Né. Ninguém é obrigado a fazer a mesma coisa para o resto da vida. Né. Então, nada impede que faça uma escolha e, num determinado momento da sua vida, você pode mudar de caminho. Né. Então, não significa que você vai passar por um processo de adaptação profissional, escolher aí efetivamente uma área do saber e algo para você realmente trilhar, e obrigatoriamente você vai ter que fazer aquilo por resto da vida, porque o sujeito é dinâmico, nós somos dinâmicos, tá? Nós vivemos em mudança, né? Em períodos de mudança constante. Então, talvez num determinado momento da vida você não esteja mais interessado em ser bancário, né? Não quero mais ser bancário, então eu vou mudar de atividade, tranquilo, tá? Desde que isso seja um processo que faça sentido, né? Que seja seu, não que seja uma demanda externa, né? Então, essa é a possibilidade, por isso que talvez fazemos uma análise nesse sentido, de que a orientação profissional possa oferecer recursos para esse instrumento, né, recurso de instrumento para esse sujeito, para que ele possa, sim, ter essa condição do que escolher hoje, tá? E se no decorrer da vida, nesse dinamismo da nossa existência, no momento futuro ele quiser mudar, tranquilo, que ele tenha condições de lidar com essa possibilidade da mudança, da escolha. Quais são as possibilidades de nossa ação, então, tá? É a ação acadêmica e educacional, tá? Justamente guiando, né, direcionando esse egresso do ensino médio para um curso técnico, um curso tecnólogo ou um curso de bacharelado, licenciatura, e justamente mostrar para ele essas diferenças, tá? Porque muitas vezes um jovem acha que ele tem que fazer faculdade porque ele tem que fazer faculdade, mas ninguém nunca explicou para ele qual o motivo real de se fazer ou não uma faculdade. Muitas vezes ele não precisa fazer. Se ele terminar o ensino médio, e às vezes é uma pessoa que tem toda uma demanda e uma característica por ser um empreendedor, talvez ele possa fazer algum curso de capacitação, né, nessas instituições que oferecem curso de capacitação e abrir o próprio negócio, e aí seguir uma carreira brilhante dentro daquilo. Né? Então, ou fazer um curso técnico, né, ou fazer um curso tecnólogo, que é considerado nível superior da mesma forma, né, para aqueles que desejam, sim, ter esse título, né, de ter concluído aí um ensino superior, tá, em nível aí considerando aí um nível de terceiro grau, né, então possa trazer essa reflexão e essa possibilidade para que ele tenha, sim, conhecimento nessas vastas áreas que nós temos. Tá? A mudança de carreira, então ele pode decidir, como eu citei o exemplo do bancário, que num determinado momento da vida dele ele não deseja mais ser bancário, por exemplo. Tá? Ele quer mudar de área. Tranquilo.
É possível, sim, fazer um trabalho, fazer um levantamento, um diagnóstico inicial, ver como é que ele está em relação a essa profissão atual, ver o que ele está pensando em relação a profissões futuras, ver qual sentido que essa profissão futura tem na vida dele. Às vezes era algo que ele já queria fazer, desde sempre, talvez. Vamos pegar exemplos aí que eu consegui angariar na própria turma, né, de vocês, que é a parte artística, né? Vários de vocês relataram aí ter uma predisposição muito grande para a área artística, mas que daí no momento de escolha efetivo e real, acabaram aí por influências de vários fatores, escolhendo outros caminhos, né? Então, quem sabe um dia lá na frente vocês mesmos não tenham esse entendimento de que não, agora eu não quero mais efetivamente atuar enquanto psicólogo ou psicóloga, ou existe a possibilidade de concatenar a atuação de psicólogo e psicóloga com esse lado artístico e criativo, tá? Ou realmente abandonar a psicologia e seguir aí essa outra área do saber, né? Sem problema algum. Então, é possível, né, que a pessoa, no decorrer de uma carreira X, decida mudar para uma carreira Y, né? A gente tem que tentar entender onde é que estava essa carreira Y lá no seu processo de escolha inicial e qual o sentido que isso tem hoje para ele, né? Podemos pensar também na recolocação no mercado de trabalho, então pessoas que estão há muito tempo paradas, né, e querem retomar o mercado de trabalho, e aqui também é uma possibilidade de atuação, né, com comunidades carentes, né, de fazer um trabalho de orientação vocacional, orientação profissional, melhor dizendo, até eu cometo esses lapsos, né, na terminologia, mas de oferecer, né, essa possibilidade também de reflexão para essas pessoas que estão aí numa condição de hipossuficiência econômica, né, para que elas possam aí rever o que o mercado de trabalho oferece, qual a capacitação e qualificação que elas possuem, ou o que elas têm que buscar além para efetivamente poderem se recolocar, né, no mercado de trabalho. Também tem a questão da aposentadoria, né, como eu já comentei com vocês, o senso comum, né, o que é posto aí pela maioria, é que todo mundo não vê a hora de aposentar, né? Não aguento mais trabalhar, preciso aposentar, e etc, etc. Como se o processo de aposentadoria fosse também um processo muito fácil, muito tranquilo, né? E não é, né? Na realidade, o que a gente acaba percebendo em várias situações são que o indivíduo tinha todo um círculo de vida social, toda a existência, né, social dele estava atrelada ao trabalho. Então, assim, de repente ele se aposenta e ele perde todo aquele vínculo social que ele tinha. E isso acaba acarretando um isolamento, um distanciamento em relação ao convívio, né, com outras pessoas, e a pessoa talvez fique muito isolada em casa e não tenha formas de significar isso de uma outra maneira, de um outro aspecto. Tá? Então, isso acaba contribuindo também para um adoecimento, né? Então, às vezes a pessoa acaba se aposentando, sempre foi dinâmica, sempre produziu muito, né? Durante toda a vida, e durante 30 e tantos anos, né? 30 anos, 35 anos, até 40 anos aí produzindo, trabalhando, tendo uma rotina, né? Claro, o trabalho nos impõe a aceitação de uma rotina, e além da produção, que faz parte do humano, né? Então, assim, você poder colocar a sua criatividade, colocar algo de si naquilo que você efetivamente faz, óbvio, quando o trabalho nos permite essa significação, né? Em outros momentos, o trabalho realmente não permite isso, e aí é o que nós podemos discutir em psicologia, saúde e trabalho, num outro momento, quem sabe. Mas quando o trabalho tem todo esse aspecto positivo, prazeroso, de satisfação, de gozo mesmo, ele é saudável, né? E de repente a pessoa perde tudo isso e fica só em casa, né? Assistindo novela, assistindo televisão, lendo um jornal, alguma coisa do tipo, e perde todo aquele vínculo social. Então, é necessário sim fazer um planejamento para a aposentadoria. Tá? Então, se você realmente não quer mais trabalhar, não tem mais condições físicas e emocionais de trabalhar, intelectuais, etc., tranquilo, né? É um direito do trabalhador aposentar-se. Mas isso tem que ser feito com planejamento, né? Não é só uma questão, não, está na hora de aposentar, eu vou aposentar agora. Né? Então, você tem que ter, sim, um planejamento para você poder significar esse momento da sua vida. Tá? O processo de orientação profissional, então, ele pode ser individual ou grupal, ok?
Ele pode ter um viés clínico, tá? Individualizante, direcionado a esse processo mais individualizado, ou ele pode ser feito de uma forma institucional e coletiva. Como eu mencionei com vocês anteriormente, ele pode ser realizado numa comunidade, né, numa associação de moradores, de repente, onde nós temos lá várias pessoas que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Pode, perfeito. Eu posso realizar um trabalho institucional com todos os alunos do terceiro ano do ensino médio? Posso também. Ele também pode ter um viés clínico individualizado? Também, perfeito. Então, tanto a atuação e orientação profissional numa perspectiva individual quanto numa perspectiva grupal, ela é cabível, tá? É perfeitamente possível elaborar um plano de ação. Óbvio que a aplicação, né, a estruturação do processo é grupal, tá? Mas a análise sempre vai ser individualizada, ok? Se eu estou num processo clínico individualizado, a demanda pelo resultado, pela busca das informações é de um sujeito só. Se eu estou num processo institucional, essa busca é do grupo, mas eu vou analisar os resultados individualmente. Óbvio que eu não vou generalizar, tá? O resultado tem que ser aplicado um a um. Então, a forma de aplicação, de intervenção pode ser tanto individual quanto grupal, mas os resultados obtidos vão ser individualizados, ok? Aqui uma reflexão para a gente poder fazer a título de esclarecimento entre trabalho, emprego, profissão. Acho que nós podemos pensar em algumas questões, né? O trabalho, talvez aí como execução, ação de tarefas, né? Então, todo humano é capaz de trabalhar, e talvez aí é uma das questões, como Marx pontua, né? Uma das possibilidades de diferenciação aí do homem e do animal, né? Então, o animal não dá um sentido ao trabalho, tá? O homem, sim, tem um sentido e um significado na sua ação, ok? O emprego, então, seria um espaço, uma atividade laboral, ocupacional, tá? Remunerada. Então, uma atividade que você exerce buscando uma remuneração. E a profissão está muito relacionada ao que o Bohuslav chama, na estratégia de orientação vocacional, estratégia clínica, de identidade ocupacional. Então, nós temos, sim, a nossa identidade pessoal, né, que é algo mais estruturado, né, e temos a identidade ocupacional. E essa identidade ocupacional ela é dinâmica. Tá? Não é por isso a questão do dinamismo que eu falei para vocês. O dinamismo em relação a nós, enquanto sujeito, enquanto indivíduos, que estamos constantemente passando por processos de mudança, tá? Na nossa vida profissional, pessoal, né? Na forma como percebemos o outro, na forma como percebemos nós mesmos, enfim. Mas também a nossa profissão, né? A nossa identidade profissional, ela muda também. Então, e isso é uma desconstrução que nós temos que fazer também com esses jovens, principalmente os jovens, né, esses egressos do terceiro ano do ensino médio, que eles acham que a escolha profissional é uma só e vai ser para o resto da vida. Tá? Então, abrir o leque de possibilidades, tá? Para que eles não fiquem tão temerosos em relação a isso. A mudança, em alguns momentos da vida, ela é necessária. Né? Então, ter isso em mente também, aquele caráter rígido, né, inflexível, né, cronificado, estático da atividade ocupacional e profissional na época de nossos pais, nossos avós, que faziam uma coisa só para o resto da vida, isso hoje em dia é bem relativo. Tá? Então, existem pesquisas aí nos Estados Unidos, no livro do Richard Sent, mesmo que eu trouxe para vocês, A Corrosão do Caráter, que tem estudos que falam que um americano que se formou de 2000 para cá, ele vai mudar de emprego possivelmente umas 7 vezes. Tá? Então, são essas questões também que nós temos que levar em consideração. Analisar também sempre as características pessoais, né? Então, as qualidades, as potencialidades, aquilo que eu tenho que enfatizar, valorizar. Então, e perceber tanto em nós, né, em vocês, enquanto aspirantes a psicólogos, né, estudantes e aprendentes, quais são aquelas características que vocês têm, né, que vocês podem potencializar, né, são suas qualidades, aquilo que vocês realmente possuem, né, de positivo, de aspecto que vocês podem sim engrandecer.
e quais aqueles outros aspectos, né, que vocês estão em déficit, defasagem, que vocês têm uma dificuldade, que vocês podem melhorar, né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de falar em público, então vamos trabalhar essas questões de falar em público, né? O que isso significa? E aí a profissão vai demandar essa habilidade, né? Se a profissão realmente demandar essa habilidade de falar em público e eu tiver uma dificuldade, o que eu posso fazer para melhorar isso? E é basicamente o trabalho que nós fazemos com os jovens, né? Aqueles que nós estamos orientando. Então, você tem qualidade, todos nós temos qualidades. Tá? Então, nós temos que aprender a potencializar essas qualidades e sim valorizar, né, cada vez mais. E também entender as nossas dificuldades, os nossos déficits, as nossas defasagens e como melhorar isso. Tá? Só que como que eu posso realmente identificar qualidades e potencialidades? Se eu tiver uma organização psíquica razoável, tá? Se eu estiver num processo talvez de psicoterapia, né? Então, são essas questões também que nós temos que levar em consideração. A idealização, a realização, tá? Existe, né, às vezes, o imaginário, que seria o ideal e o real, né? Então, nós temos que tentar equilibrar. Se nós temos um jovem que deseja ser astronauta, nós vamos falar para ele que não, que isso é impossível, que desista desse sonho. Nós vamos tentar construir com ele qual o significado de ser astronauta para ele. Tá? O que eu tenho que fazer para ser um astronauta? Eu tenho que buscar aí as informações necessárias para que eu possa ser um astronauta. Como eu citei para vocês em exemplo, em aula. Acho que é o Pontes, né? O astronauta que nós tivemos. Ele entrou para a aeronáutica, desenvolveu toda uma carreira lá dentro da aeronáutica, e aí foi se capacitando para tentar participar de um programa, né, que incluía aí astronautas de vários países para poder, né, realizar esse sonho. Tá? Então, nós temos que tentar equilibrar entre o que é real, tá, e o que é o ideal, o sonho, o imaginado. Tá? Então, entender que essa escolha vai implicar num luto. Né? Então, aquelas carreiras, aquelas possibilidades, aquilo que você não escolheu, vai ficar ali e vai ter que ser elaborado em algum momento da vida. Tá? Entender um pouco, então, do que é também a percepção, a expectativa e a perspectiva. Né? Então, você tem a percepção sobre algo que você deseja realmente fazer. Cria-se uma expectativa, né? Obviamente. E como concatenar, ou como equilibrar a expectativa com a perspectiva. Tá? Talvez a perspectiva seja um plano mais real, enquanto que a expectativa ainda está muito no campo das ideias, do imaginário, do que eu possa realmente fazer. Tá? Quem sabe um dia eu consiga fazer. Então eu tenho que tentar equilibrar também essas demandas. Tá? E como eu falei para vocês anteriormente, a compreensão desse processo de orientação profissional, para dar um caminho aí para que nós vamos efetivamente produzir a nossa vida, é dinâmico. Tá? Nós somos dinâmicos, a profissão é dinâmica, a existência humana é dinâmica, né? Então é um mundo em mudanças constantes. Tá? Então a escolha racional, emocional, pensar um pouco sobre isso também, o quanto a razão efetivamente vai determinar a minha escolha, ou vai ser sempre margeada, permeada, atravessada pela emoção, né? Saber que existe sim uma determinação intrínseca no meu processo de escolha, mas também existem elementos externos ao sujeito que vão também influenciar nesse processo de escolha, então que nós possamos tentar compreender um pouco isso, né? E é essa a questão, talvez principal, deixar claro para quem está escolhendo que existem elementos internos que vão te dizer sobre uma organização que você possa fazer na sua vida, existem, mas também existem elementos externos que vão te influenciar. Tanto é que as teorias contemporâneas, e aí nós já estamos até discutindo um pouco sobre isso, né? Tanto das teorias psicológicas, que vão dizer muito que o determinante é do sujeito, é individual, ou seja, há um determinismo individual, como as teorias não psicológicas,
que vão falar muito que há um determinismo socioeconômico, cultural, histórico, etc. E, para além disso, existe na contemporaneidade um outro viés de teorias gerais ou de teorias também sócio-históricas, teorias críticas, que vão dizer que existem, sim, determinantes individuais, mas também existem determinantes sócio-históricos e culturais. Tá? E aí nós vamos ter que fazer um paralelo desses dois elementos, dessas duas influências, para entender efetivamente o que é a escolha. Tá? Somos influenciados individualmente por caracteres internos, mas também somos influenciados por caracteres externos. Tá? Compreender isso, compreender que faz parte da condição humana. Tá? Nós não somos seres só seres individuais e biológicos, nós somos seres sociais também, né? Históricos, culturais, etc. Então há essa necessidade de compreensão de todos esses elementos que influenciam no processo de escolha. Aí, entendendo a influência familiar também como um elemento externo e o quanto isso influencia na escolha de uma profissão, tá? Então, na escolha da carreira ocupacional, quem vai executar essa atividade profissional não é papai e mamãe, né? Não é o tio e a tia que moram lá na Bahia, estão dando pitaco na escolha do jovem aqui no Paraná, tá? Então, aquele que escolhe, né? Aquele que escolhe é aquele que vai realmente e efetivamente desempenhar o papel, né? Então, somos livres, né? De certa forma, entre aspas, para realizar as escolhas, mas somos responsáveis por essas escolhas, né? Então, somos nós efetivamente que temos que dar conta dessa escolha, né? Parafraseando Sartre aí, né? Nesse sentido. Então, somos condenados à liberdade, mas temos sim que dar conta das consequências dessa nossa liberdade, né? Ou dessa nossa suposta liberdade. Temos que entender também essa questão das ocupações consuetudinárias, né? Aquelas ocupações transgeracionais. Então, é uma família de médico, uma família de dentista, uma família de advogado. Como assim o jovem vai querer fazer teatro, né? Como assim ele vai querer fazer música? Estou citando aqui teatro e música porque talvez sejam as duas principais, e dentre várias outras, né? Que deixam os pais aí de cabelo branco, né? Mas, na realidade, quem vai executar a atividade laboral são os jovens, né? Ou seja, aquele que escolhe a profissão. Então, por mais que tenha, sim, essa influência familiar, todas essas questões, eu acho que a família entra como um a mais, né? Tanto um a mais para o bem, né? Quando a família entende aquela escolha, aquele processo, quanto um a mais para o mal, né? E acaba prejudicando demasiadamente o jovem naquele momento da escolha. E aí uma satisfação, uma realização, né, pessoal, financeira e profissional, que é sempre algo também que nós temos que discutir com esses jovens, né, trazer para reflexão. Então, assim, o que é satisfação e realização, né? Qual o sentido disso na existência humana? Como nós vamos dar significado para essas questões? E isso é muito particular, é muito individual de cada um. Embora, né, em tempos midiáticos, né, nos quais vivemos e existimos, a influência do outro é gigantesca, né? Então, talvez assim, a existência nos stories, né? Daquela existência perfeita, daquele mundo, né? De riqueza, de status, né? De felicidade, acaba influenciando, né? De uma forma exacerbada o jovem nesse momento de escolha, né? Achando que realmente ele tem que ser rico para ser feliz, ele tem que fazer uma faculdade para ser alguém, como se ele não fosse alguém, né? Ele só vai ser alguém depois que ele tiver um diploma de nível superior. E muitas vezes esse diálogo, né? essa conversa, essa forma de falar, está em casa, está no ambiente intrafamiliar, tá? Então é uma questão também da família tóxica, né? Adultos que não sabem efetivamente ser adultos, adultos frustrados que querem se realizar em cima dos filhos, né, na escolha profissional dos filhos. Então, são vários aspectos, várias questões aí que nós temos que analisar. Mas, efetivamente, aqui, talvez a satisfação, a realização pessoal, como eu pontuei, seja algo muito particular, muito de cada um, né? Então, é algo muito individual. E tanto no aspecto pessoal como financeiro e profissional. Então, eu acho que o básico talvez seria gostar de algo, né? Ser bom em algo. Então, se você gosta de alguma coisa,
efetivamente você vai conseguir se desempenhar em relação àquilo, né? Exercer habilidades e competências relacionadas àquela profissão que você conseguiu escolher, né? Ou talvez se dedicar àquilo, né? Não vai ser algo tão custoso para você. Por exemplo, se a gente está falando da psicologia, você escolhe a psicologia, se identifica com a psicologia. Então, estudar sobre psicologia vai ser algo prazeroso, né? Vai ser algo que realmente você vai fazer por prazer, porque você gosta daquilo. Então, automaticamente, você pode ser bom naquilo que você faz, tá? E aí, um outro momento disso é ganhar dinheiro com algo, né, com aquilo que você está fazendo. E aí, o ganhar dinheiro também é muito particular, né, de cada um. Tem gente que vive muito bem com uma quantia X, tem gente que passa fome com uma quantia X e vai ter que ganhar muito mais que isso. Enfim, então é uma característica também muito particular, depende de cada um. A gente sabe que tem toda uma imposição mercadológica, né, um capitalismo patológico, e a gente tem que entender também que é particular, né? Uma pessoa pode estar muito bem pessoal, financeiro e profissional, sendo, por exemplo, um psicólogo de uma UBS num município pequeno. Né? Ela tem uma qualidade de vida porque mora num município pequeno, não precisa pegar ônibus, metrô, e nem nada do tipo, né? Ela entra no trabalho às 8 horas, ela acorda às 7h30 e consegue estar no trabalho às 8, enfim, ela consegue ter uma qualidade de vida, fazendo uma análise um pouco superficial. Enquanto que uma outra pessoa em São Paulo que ganha 6, 7, 8, 10 mil reais e passa 2 horas no ônibus para ir, 2 horas mais para voltar, tem todo aquele caos do trânsito da cidade grande, da poluição, etc., do medo de ser assaltado, enfim, aí são essas questões, né? É muito subjetivo, diz respeito a cada um, né? Mas é a satisfação e a realização é de cada um. Então, o sujeito pode estar realizado sendo um advogado no interior, numa cidade pequena, e o outro vai considerar como realização sendo um juiz, um desembargador, um promotor, enfim, nesse sentido. Tá? Aqui é o material de onde eu peguei as referências para nós discutirmos, eu já disponibilizei para vocês lá no AVA também, tá? Então, o que eu tinha para pontuar para vocês era isso, gente, só para trazer essa reflexão aí sobre esses termos, né, de vocação e de orientação, de vocação e profissão, né, fazer essa reflexão entre esses dois conceitos. Ok? Abraços, até, tudo de bom.